Oi, tudo bem? E aí, como é que está você? Como é que está a tua vida? Como é que estão as coisas de uma forma geral? A você que a qualquer tempo está acessando esse conteúdo, a primeira palavra é agradecemos, e aí eu estou agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E agradecendo também a você que junto com a gente vem ver e ouvir esse conteúdo. E na verdade, a gente espera que isso se conecte de alguma forma com você, com a sua vida, ou que você possa fazer um bom uso disso, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. A gente vai falar de um tema bem interessante que são entre hoje e quinta-feira, que são os 10 sabotadores que nós costumamos carregar conosco aí por toda a nossa vida. E aí, na verdade, como é que a gente pode conviver com isso e como é que a gente pode até melhorar, tá joia? Todo o crédito deste assunto e tudo que nós falarmos foi tirado de um livro chamado Inteligência Positiva, do Shirzad Chamini. É um estudioso, um assunto maravilhoso e que vem a calhar muito com inteligência emocional e como isso se aplica à nossa vida. Então, bem lembrado que todo esse assunto nós tiramos desse livro. Então a gente hoje vai falar de 5 sabotadores e na quinta-feira também às 13 horas e 1 minuto a gente vai falar dos outros 5. E o mais importante, só dando uma palhinha, na quinta-feira eu vou trazer para vocês o antídoto, que é o remédio para que nós possamos resolver e melhorar muito e como deixar a nossa vida um pouco mais leve em relação a isso. Beleza? Vamos lá? Bem, afinal de contas, o que são os sabotadores? Sabotadores são esses sentimentos, são essas angústias, são essas desculpas. Na verdade, é esse peso que nós costumamos trazer aí nas nossas costas e que nos impedem de ser pessoas um pouco mais claras e cláridas, ou seja, que não nos permite enxergar a vida de uma maneira bem mais leve, que nos atrapalham, na verdade, que roubam a nossa energia. Então, esses sabotadores nos mantêm escravos de uma determinada situação. Beleza? Também eles são, como a gente vai conversando, vocês vão perceber que eles são mecanismos de proteção de algumas situações em que a vida nos permite acontecer. Tá? Isso vem também de bloqueios, de situações que nós vivemos na infância e que, na verdade, já quando adultos, nós não conseguimos passar para a próxima fase e nos desenvolver. Tá joia? Lembrando bem, não existe verdade absoluta. O bem e o mal, eles andam de mãos dadas. Então a pergunta que eu deixo para vocês antes de apresentar é: você está se sentindo bem com isso? Isso está permitindo que você acorde pela manhã, dê um sorriso e diga assim: nossa, hoje eu vou ter um excelente dia pela frente? Ou isso não está permitindo ter um dia legal, ter uma vida legal? Isso está te fazendo feliz? Se está, você continua. Se não, você analisa. De tudo que nós falarmos, você sempre vai pontuar de 0 a 10. De 0 a 7, você vai entender isso como saudável, como um positivo. Opa, isso eu posso continuar assim. Só que de 7,1 até 10, entenda que esse sentimento, que essa emoção, que essa carga está sendo sabotadora, está sendo prejudicial, está sendo negativo. Então você vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Beleza? Vamos lá, o primeiro caso e o primeiro quadro que a gente pode pintar diante disso tudo que nós escolhemos nesse livro é o insistente. Como que é o insistente? O insistente é aquela pessoa, ele quer organização e perfeição ao extremo. Lembra do que tem síndrome de perfeccionismo? Ele só toma a decisão quando está perfeito, tá? É mais ou menos como uma pessoa que tem compromisso com o erro. E nós, graças a Deus, já não temos mais, tá? Então essa pessoa, ela odeia erro, mas ela também não se permite a tentativa. Só que essas mudanças, qualquer mudança de rota que tenha que ser feito, ela gera muito estresse. E aí o insistente costuma ficar totalmente insatisfeito e triste. E aí, está identificando alguma coisa que bate mais ou menos com o que você pensa, ou com o que você segue, ou com alguma coisa que você acredita? Detalhe, normalmente o insistente,
esse quadro ele é gerado pela humilhação ou por ter vivido em um caos na infância. Então, normalmente, de novo, não há regra geral, mas as pessoas que têm essa característica, normalmente eles foram muito humilhados na infância ou viveram verdadeiro caos, tá bom? Então dá uma analisadinha o que você tem de insistente e como isso pode ser melhorado na sua vida. E já vamos lá, guarda aí na tua cabeça qual a nota que você se dá para essa característica, para esse sabotador insistente. Beleza? O 2, agora a carapuça vai servir. É o prestativo. Esse, todos nós conhecemos um monte aí. É o bonzinho. É aquele famoso que quando você chega no ambiente, a primeira coisa que ele fala é: e aí, quer um cafezinho? Eu vou correr, eu vou fazer um cafezinho. E aí, você tá bem? Você precisa de mais alguma coisa? Ele chega a ser até inconveniente com essa incomodação que a sua presença traz para ele, ou que a presença de qualquer pessoa diferente do meio dele gera na chegada. O prestativo, ele sempre quer agradar a todo mundo. Ele vive para os outros, esse é um grande problema. E ele não consegue olhar para si mesmo, principalmente para dentro de si mesmo, tá? Já tem gente falando aí, sejam bem-vindos. Eu já estou entendendo então que a gente já está fazendo uma conexão muito boa de entender como esse prestativo se encaixa no perfil de muitos de nós. Ele quer sempre ser elogiado, por isso que ele é tão prestativo, sempre. E tem um detalhe, às vezes ele costuma, como ele não olha para si, ele costuma dizer que o outro ou os outros são egoístas. Na verdade, ele não consegue enxergar essa característica dele de alimentação do ego. Lembra-se? O ego é aquele negocinho que a gente carrega aqui atrás e que quando precisa a gente ativa. Nem sempre, né? Uma característica para você analisar, para que a gente entenda, essa característica pode ter sido por essa criança ter sido manipulado na infância. Vamos entender o que é manipulação. Lembra aquela história dos adultos, do pai, da mãe, do irmão mais velho ou dos amigos da escola dizer assim: faz isso que eu te dou isso. Ou seja, você faz uma condição pela recompensa. Então você não tem caminho, é lhe dado apenas um caminho. Ou faz assim que eu vou ficar feliz. Então a criança faz exatamente para te agradar. E infelizmente a gente sabe, tem uma série de pais que costumam fazer isso. Então, galera, por favor, é uma bandeira que a gente pode levantar. Procurem não fazer isso com seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, ou seja lá com que criança for. Então, o prestativo, ele é uma característica muito forte e basta que a gente pense um pouquinho, se encaixa na gente ou em alguém que está muito próximo a nós. Beleza? Então esse foi o prestativo. Analisa aí de 0 a 10 como é que está a sua nota, onde que você se encaixa. Em terceiro, nós temos o hiperrealizador. Bem, o próprio nome do sabotador já diz. O hiperrealizador, a gente pode traduzir ele por aquele famoso workaholic, essa coisa chata que foi criada agora dos anos 90 para cá. A pessoa trabalha demais e na verdade esconde uma coisa. Eu até postei uma coisa esse final de semana e deu bastante retorno para mim. Eu disse assim, que todo excesso esconde uma falta. Eu recebi acho que umas 8, 10 perguntas assim, por favor, traduza, e eu traduzi, né? Então, o hiperrealizador, ele tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. E eu sei que vocês conhecem alguém que tem essa característica, tá? Ele é viciado em trabalho. Só que tem um detalhe, dói na gente, ele esconde as emoções. E ele é extremamente competitivo, primeiro com ele e depois com as pessoas do meio profissional dele. E ele tem uma tendência lógica de se autopromover. Ele precisa dizer para quem está perto dele que ele é assim, porém que ele realiza, uma espécie de autoafirmação. E tem outras características lógicas também a mais. Essa característica normalmente é gerado por pais muito rígidos ou ele tinha a atenção dos pais condicionada a resultados. Também aquilo que nós falamos. Olha, você estuda muito para ser alguém na vida.
você faça dessa forma que lá na frente será assim. Então já era pregado para ele uma forma de viver aonde, condicionado a esse trabalho excessivo, ele conseguiria provar para si mesmo e para os pais, ou para os irmãos mais velhos, ou para os amigos, que isso lhe daria uma realização profissional. E esses workaholics que a gente conhece tão bem, de pessoas que vivem perto de nós, nós percebemos isso. E um dos grandes detalhes dele são que eles escondem a emoção. E aí sim nascem esses adultos frustrados, esse excesso de pessoas com síndrome do pânico, com doenças que vocês conhecem muito bem, que vão se desenvolvendo ao longo da vida e que chegam depois de uma certa idade da aposentadoria, são verdadeiros zumbis, porque não aproveitaram em nada as emoções que a vida e o trabalho lhe permitiram ter e simplesmente ficaram focados no trabalho. Então eu termino o terceiro com a frase que eu postei esse final de semana: todo excesso esconde uma falta. Em quarto, todos nós conhecemos a vítima, as pessoas que têm a famosa síndrome do vitimismo. É muito comum, você chega em determinado lugar e a pessoa já olha para você, já se apresenta para você dizendo dos problemas dela. Isso é muito comum, a gente está sempre acostumado a ver e a encontrar isso, tá bom? Essa pessoa, a vítima ou o vitimista, ele gosta de reclamar. A reclamação está dentro do DNA dele. Ele compete, inclusive, para saber quem é que está pior. Se você chegar para ele e disser assim, olha, eu estou com uma dor em determinada parte do corpo, ele te devolve dizendo que ele está com 2 vezes aquela dor do outro lado do corpo. Ou seja, ele compete para ver quem está pior. E, aliás, ele está sempre pior do que tudo o que você possa imaginar e falar para ele que você está sentindo. E ele considera que é sempre mais difícil para ele a situação. Se para você está ruim, para ele está muito pior. Esse é o vitimista, tá? Essa é a vítima. Como que é gerado isso no indivíduo? Normalmente gerado por abandono ou por pais que davam mais amor e atenção por uma criança fragilizada, tá? Quando ele tinha algum problema, seja de saúde, de comportamento na escola ou alguma coisa, ele recebia uma descarga emocional ou uma carga emocional muito grande dos pais. E aí isso se tornou confortável para ele no seu íntimo. E aí ele acostumou que toda vez que ele tivesse esse movimento, ele receberia a atenção dos pais. E com certeza ele passou a praticar isso para receber a atenção dos pais. E essa vítima se repete no lado profissional, com a pessoa com o cônjuge que você vive, ou com uma pessoa próxima que quando você a pega para conversar, você apenas sabe falar de trabalho. E aí, já chegamos no quarto, como é que você tá? Como é que tá o teu reloginho aí de 0 a 10? Em que número você se encaixa? Beleza? Vejo muitas pessoas assim com mais frequência nos mais velhos. Sim, as pessoas que já têm uma carga lá de trás, normalmente eles são assim. E é chato falar, mas dentro da inteligência emocional a gente trabalha isso. Normalmente, quanto menos cultura a pessoa tem, mais tendência a ser um vitimista ele é. Exatamente porque ele não ocupa a parte racional e emocional dele com alguma coisa. E por fim, de hoje, quinta a gente continua, nós temos o hiperracional. O que é o hiperracional? É aquela pessoa que valoriza o intelecto, a parte intelectual, sua inteligência intelectual, que a gente vai fazer algumas ponderações, tá? Ele passa uma imagem de arrogante, ou seja, se ele tem um pouco mais de conhecimento intelectual, ele precisa mostrar e demonstrar para os outros que esse é o seu diferencial. Então ele sempre argumenta muito, o tornando uma pessoa cética e cínico. Por quê? Porque não existe uma verdade maior ou igual a dele, sempre menor. Então ele se esconde atrás desse intelecto. Normalmente também a gente pode chamar de inteligência racional e intelectual, ou intelectual e cultural, tá? É um degrau que a pessoa atinge, e o grande detalhe, por ele ser cético e cínico, ele para ali. Ele para naquele nível que ele está de inteligência cultural. Eu cheguei até tal fase da minha vida nos estudos e a partir daqui eu sou o rei.
É uma pena, porque ele não consegue atingir o estágio número 2, ou o próximo estágio, que é a inteligência emocional, e assim vai viver uma vida, me permitam, de merda, achando que tem alguma coerência no que ele está vivendo, tá? É uma mistura de nerd com aquele altruísta intelectual, tá joia? Como que é gerado isso? Normalmente por pais ausentes ou que ele só tinha recompensa por causa da inteligência. Quando ele demonstrasse algum tipo de inteligência para alguém que estivesse próximo, ele recebia um elogio. E como ele recebia esse elogio, ele também se banhava, ele também se nutria naquele elogio. Então ele corria sempre para aprender algo novo, para que pudesse passar para essas pessoas e assim ele recebesse merecimento, ele recebesse essa recompensa. Legal? Então assim, geralmente isso acontece com pessoas mais velhas, mesmo é uma visão conturbada que estou tendo. Elder, não existe uma regra, como eu disse no começo. Primeiro que nós não podemos fazer ponderação entre o que é certo e o que é errado. Mas não existe idade para isso, para você ser uma pessoa vítima ou vitimista. Inclusive, uma das coisas que a gente mais trabalha dentro da inteligência emocional e que a gente já foi temas de lives aqui, onde nós falamos assim, como é que eu faço para ter isso? Eu vou para foco, eu vou para disciplina e vou para produtividade. Então, quando você vai caminhando nesses andares, vai caminhando por essa estrada, você vai conseguindo trilhar o seu caminho de desenvolvimento pessoal. A gente pode depois até falar muito mais desse assunto, mas eu preciso te deixar uma coisa clara para responder bem a tua pergunta. E por favor, se alguém também não concordar, por favor, eu estou inteiramente à disposição. De novo, não existe certo e errado, e não existe pregação da verdade. Tá? A única verdade que existe a gente sabe qual é, né? Aquela do papai criador. Então, só completando para você, não existe idade para isso. Então, como a vítima ela pode ter sido gerada por abandono ou por pais que davam mais amor e atenção, quando você se mostrava fragilizado, não vem ao caso aqui, mas, por exemplo, uma criança que já tem uma tendência lógica de se tornar obeso, e qualquer coisa que ele faça, ele receba comida, ele vai sempre fazer aquela coisa para receber comida, tá? Percebe que a criança vai sempre agindo da forma mais fácil de ganhar uma recompensa, seja física, alimentícia, seja emocional, onde por causa de uma birra ou por causa de um pedido ele recebe uma recompensa, ou por algum outro motivo que ele vai sempre descobrindo a forma de que o pai o recompense, tá? Compensa assim. Quem quiser... Bem, hoje então a gente vai ficar nesses 5. Agora vejam bem, Elder, uma coisa boa para você aí. Quem quiser me dar um toque no direct, eu vou passar o link da editora do livro. E olha que legal, você clica nesse link e ele abre para você um questionário de 20 perguntas. Mas eu já vou prepará-los, eu já vou dar o meu over delivery aqui para vocês. Prestem bem atenção. 20 perguntas de como você está se sentindo nas últimas 24 horas, tá? De como estão as suas emoções. E aí, esse questionário te dá um perfil de como você está em relação a cada sabotador que você tem na sua vida, que você vive e que você se desenvolveu ou não. Então, assim, é muito legal, é muito legal. Me dá um toque, eu te mando esse link, você faz esse teste, eu fiz, deu super legal. E de novo, de 0 a 7, existe um campo de conforto ali, que eu não gosto de falar de zona de conforto, né? Mas de 0 a 7 você consegue manter e ir melhorando. Agora, de 7.1 para 10, você precisa arrumar. E aí, na quinta-feira, depois que eu apresentar para vocês do 6º ao 10º, eu vou dar o remédio mais gostoso que tem, que é a solução e como você pode melhorar isso a cada dia, tá bom? Então, assim, o nosso tempo já deu, a nossa live de segunda e de quinta, vocês sabem, né? Serão 13 horas e serão 13 minutos. Eu agradeço muito, que bom, cara, que você já fez o questionário, ficou legal. Eu agradeço muito a vocês, já deixo aqui agendado para quinta-feira, 13 horas, e aí a gente vai falar do 6º ao 10º e eu vou apresentar para vocês aquela coisa maravilhosa
que é o antídoto, tá? Para tudo isso e como você pode corrigir. Gente, mais uma vez então, o livro é Inteligência Positiva. O autor é o Shirzad Chamini. Qualquer coisa é só me dá um toque no direct que eu mando para você. E daí eu já te mando também o link para você fazer o seu teste. Mas o título é um livrinho amarelo, pena que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. Chama-se Inteligência Positiva, tá bom? Mas é um assunto extremamente legal, tá joia? A gente se encontra quinta-feira, vai ser muito legal, porque quando eu contar para vocês, para quem ainda não sabe, o antídoto, você vai perceber mais uma vez que, como a gente sempre diz, galera, a resposta, ela está sempre na pergunta. E tudo o que você quiser tirar de bom está dentro de você. O grande desafio da vida, minha e sua, é você aprender a acessar isso. Então entenda, para você ter uma segunda tarde bem gostosa, entenda uma coisa muito simples. Aí dentro de você estão coisas maravilhosas, como uma motivação muito boa, como alegria, os sentimentos básicos, né? Alegria, tristeza, raiva, dor e uma série de outras, tá? Basta que você saiba acessar esse sentimento, colocá-lo para fora e assim ter uma vida mais legal. Então eu me despeço de todos vocês dizendo mais uma vez, gratidão e faça um excepcional dia. Obrigado.